Olá, pessoal! Esse é o nosso encontro virtual da disciplina Pedagogia da Educação Infantil da Faculdade de Educação da Unicamp. Eu sou a professora Gabriela Tebet e hoje nós vamos conversar sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Nos nossos últimos encontros, nós conversamos sobre a história da educação infantil no Brasil e começamos um diálogo sobre o currículo da educação infantil. A análise e o estudo da história da educação infantil nos mostra como há um encontro, uma coincidência entre as primeiras instituições de educação infantil que vão ser desenvolvidas no Brasil a partir do final do século XIX e é o mesmo período em que a gente vai ter o final da escravidão e o início da industrialização no Brasil. Então, a história da educação infantil, ela coincide com esse desenvolvimento do Estado brasileiro, que já no início do século XX, começa a esboçar algumas iniciativas de oferecer atendimento antes do ensino obrigatório, do ensino fundamental, e só no final do século XX é que a gente vai começar a ver, de fato, o Estado brasileiro assumindo para si a responsabilidade de oferta da educação infantil. Então, toda essa história da educação infantil, ela vai caminhando junto com o desenvolvimento do Estado e da elaboração de políticas específicas para a educação. Então, a partir desse panorama histórico que a gente vinha construindo, hoje nós vamos conversar sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil e o nosso encontro está dividido em 3 momentos. No primeiro momento, nós falaremos sobre as políticas educacionais nacionais e o Conselho Nacional de Educação, qual o seu papel nesse processo de formulação e elaboração de políticas públicas. No segundo momento, nós vamos falar um pouco sobre a construção e a tramitação das diretrizes curriculares nacionais de 2009 e o papel do parecer emitido pelo Conselho Nacional de Educação nesse processo. E, por fim, nós vamos conhecer as diretrizes curriculares nacionais, o seu conteúdo, o que ela orienta com relação à educação infantil e o seu currículo. Muito bem? Então, nós vamos começar fazendo uma retomada histórica das políticas de educação na estrutura federal. É importante lembrar que o primeiro ministério do governo federal que teve como atribuições a educação no país foi o Ministério da Instrução Pública, Correios e Telégrafos, criado em 1890, mas com uma existência bem curta. Logo, ele foi extinto entre 1891 e 1892 e passou a ser uma diretoria no Ministério da Justiça e Negócios Interiores. De acordo com a Lei 23 de 1891, ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores competiam todos os assuntos relativos à administração da Justiça Federal e da Guarda Nacional em todo o país, a Justiça Local do Distrito Federal, a Polícia e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Também competia a ele a instrução, a educação e o desenvolvimento das ciências, letras e artes, incluindo a catequese dos índios. E ainda as questões ligadas à saúde, assistência pública, aos menores abandonados, aos alienados, que era o termo que se usava na época, a naturalização de estrangeiros e a organização dos estados. Então, vocês vejam que era um ministério que servia para muita coisa, tinha muitas atribuições. Em 1930, foi criado o Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública. Em 1937, ele passou a se chamar Ministério da Educação e Saúde. Em 1953, Saúde e Educação se separaram e são criados então o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação e Cultura, o MEC, cuja sede foi transferida para Brasília após a inauguração da cidade em 1960. Uma curiosidade, é interessante a gente saber que o prédio do Ministério da Educação e Saúde, também conhecido como Palácio Capanema, no Rio de Janeiro, é um marco arquitetônico modernista que antecipou a invenção de Brasília no final da década de 50. Ele tinha o objetivo de passar uma sensação de modernidade ao país. Ficou pronto em 47, foi projetado por uma importante equipe que incluía Niemeyer e contou ainda com um painel produzido por Portinari. Nunca até então um edifício havia chamado tanta atenção pública. Em 1985, a cultura também ganhou autonomia por meio da criação do Ministério da Cultura, o MINC, que hoje é uma secretaria especial vinculada ao Ministério do Turismo. O MEC manteve a sua nomenclatura, mas passou a se denominar apenas Ministério da Educação.
A partir daí, sua estrutura começou a se desenvolver e se consolidar. Em 1995, foi criado o Conselho Nacional de Educação. Vamos conhecer esse conselho? O atual Conselho Nacional de Educação, CNE, é um órgão colegiado que integra o Ministério da Educação. Ele foi instituído pela Lei 9131 de 95, com a finalidade de colaborar na formulação da Política Nacional de Educação e exercer atribuições normativas, deliberativas e de assessoramento ao Ministro da Educação. O Conselho tem a missão de assessorar o Ministério da Educação nas questões que envolvem a educação brasileira e cabe também ao Conselho formular e avaliar a Política Nacional de Educação, zelar pela qualidade do ensino e pelo cumprimento da legislação educacional e assegurar a participação da sociedade no aprimoramento da educação brasileira. Ele é composto por duas câmaras, a da educação básica e a do ensino superior, totalizando 22 conselheiros, além de 2 membros natos, o secretário da educação básica e o secretário da educação superior do MEC. O tempo de mandato dos conselheiros é de 4 anos e do presidente de 2 anos, conforme a gente lê no site do Ministério. Mas como a gente já viu, o Ministério da Educação demorou bastante para começar a olhar para a educação infantil. Foi em 1988, com a Constituição Federal Brasileira, que a educação infantil passa a ser um dever do Estado. Em 1995, a gente começa a ter algumas ações e a publicação de critérios para uma creche que respeita os direitos fundamentais das crianças. Nessa época, as creches atendiam crianças de até 6 anos de idade e esse documento, de algum modo, já vinha no âmbito das discussões que iam fazer com que, em 1996, a LDB definisse que a educação infantil era a primeira etapa da educação básica. Em 98, a gente começa a ter outras publicações, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Uma vez que a educação infantil agora era parte da educação básica, o governo entendia ser necessário começar a publicar documentos que orientassem os profissionais da educação infantil. Em 99, é publicada, então, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Era um documento curto, de 1,5 páginas, com 4 artigos, mas que também vinha nesse processo de oferecer subsídios e diretrizes para a educação infantil, agora entendida como primeira etapa da educação básica. Em 2009, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil são atualizadas a partir de um processo bastante amplo e democrático. Então, eu gostaria de convidar vocês para dar uma olhadinha nas duas diretrizes, as de 2009 e a de 99. Em 99, foi a Resolução SEB número 1 que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Em 2009, a Resolução número 5 do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica. Então, quando a gente vê aqui no documento de 99, Resolução SEB número 1, significa que essa é uma resolução da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. É a primeira resolução que essa Câmara publicou em 1999. Aqui a gente lê que o presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, tendo em vista o parecer SEB-CNE 22 de 98, institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Então, o processo de elaboração das diretrizes, ele é um processo que acontece dentro do Conselho Nacional de Educação. Dentro do Conselho Nacional, a gente vai ter as câmaras, e existe uma câmara que é a Câmara de Educação Básica. Essa Câmara de Educação Básica, ela vai ter um relator que vai propor um texto e a gente vai ter o parecerista. Então, o parecer, ele vai discorrer a respeito do documento, vai falar sobre a importância desse documento, sobre contextualização histórica, sobre os itens que o documento traz e a relevância de cada aspecto, para convencer os colegas que fazem parte do Conselho Nacional de Educação, mas que não fazem parte dessa discussão específica da Câmara de Educação Básica, para que eles possam compreender a importância desse documento e aprová-lo. Do mesmo modo, a gente vai ter no documento de 2009, essa é a 5ª resolução de 2009 da Câmara de Educação Básica.
E aqui a gente tem basicamente a mesma estrutura. É o presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, tendo em vista o parecer CNE-SEB número 20 de 2009, que institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. O histórico das diretrizes curriculares para a educação infantil de 2009 indicam que em 5 de agosto, com a participação de representantes das entidades nacionais, Undime, ANPED, CNTE, Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação, MIEIB, SEB-SECAD do MEC e especialistas da área de educação infantil, Maria Carmen Barbosa, coordenadora do projeto MEC-URGS 2008, Sônia Kramer, consultora do MEC, responsável pela organização do documento de referência, Fúvia Rosenberg, da Fundação Carlos Chagas, Ana Paula Soares Silva, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP Ribeirão, e Zilma Moraes Ramos de Oliveira, da mesma universidade. O relator da comissão apresentou um texto síntese dos pontos básicos que seriam levados como indicação para o debate, em audiências públicas nacionais, promovidas pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, realizadas em São Luís do Maranhão, Brasília e São Paulo. O documento final, recomendado pelo parecer, incorpora as contribuições apresentadas nessas audiências e em debates e reuniões regionais, encontros da Undime, debate da ANPED, sugestões feitas por grupos de pesquisa e pesquisadores, conselheiros tutelares, Ministério Público, sindicatos, secretários e conselheiros municipais de educação, entidades não governamentais e movimentos sociais. Foram consideradas também as contribuições enviadas por entidades e grupos como a OMEP, o NDI da Universidade Federal de Santa Catarina, o Fórum de Educação Infantil do Pará, Fórum Amazonense de Educação Infantil, Fórum Permanente de Educação Infantil do Tocantins, Fórum de Educação Infantil do Amapá, Fórum de Educação Infantil de Santa Catarina, contemplando também as manifestações dos municípios de Jaguaré, Cachoeiro e Vitória, Fórum Paulista de Educação Infantil, Fórum Gaúcho de Educação Infantil, o GT de Educação Infantil da Undime, o CERT, o GT 21 da ANPED de Educação das Relações Étnico-Raciais, grupos de estudos em educação infantil do Centro de Educação Infantil da UFAL, conjuntamente com técnicas da Secretaria de Educação do município de Maceió e do estado de Alagoas, alunos do curso de Pedagogia da UFMS, o SINDED da USP, representantes do setor de educação do MST de São Paulo, técnicos da Coordenadoria de Creches da USP, participantes do evento da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer do Recife e do Seminário de Educação Ambiental e de Educação Infantil de Brasília, e ainda pesquisadores dos seguintes universidades e institutos de pesquisa fizeram considerações ao longo do processo: pessoal da USP, da Faculdade de Educação da USP, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto, da Fundação Carlos Chagas, do Centro Universitário Claretiano Batatais, da PUC-Rio, da Unirio, da Unicamp, da Universidade Federal do Ceará, da UFPA, da UFRJ, da UERJ, da UFPR, da Unimat, da UFMG, da URGS, da UFSC, da UFRN, da UFMS, da UFAL, da UFMA, da UEMA, da UFP. Com tanta contribuição, as novas diretrizes sintetizaram os anseios de diversos segmentos, do movimento negro e sem terra, por exemplo, e ainda as principais ideias que circulavam no campo da educação da época, sobre a especificidade da infância e da docência na educação infantil. Nesse processo, o relator do Conselho Nacional de Educação não assumiu sozinho o papel de elaborar o documento, mas o fez em parceria com representantes de vários setores da sociedade. Então, agora, vamos dar uma olhada no conteúdo das diretrizes. Muito bem. Então, se a gente olhar os dois documentos, a Resolução SEB número 1 de 99 e a Resolução número 5 de 2009, a gente vai ver nessas duas diretrizes, elas têm basicamente os mesmos fundamentos ou os mesmos princípios, com pequenas diferenças. Então, em 99,
Os fundamentos norteadores das diretrizes eram os princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum. Os princípios políticos dos direitos e deveres da cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. E os princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais. Em 2009, os princípios são mantidos, os princípios éticos, políticos e estéticos. Só que nos princípios éticos é acrescentado o princípio do respeito não só ao bem comum, mas também ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades. No que diz respeito aos princípios políticos, em 99 dizia dos direitos e deveres da cidadania, mas como se trata de um documento voltado para a educação de crianças de até 6 anos, as diretrizes de 2009 excluem os deveres de cidadania, mantendo apenas os direitos. No mais, a gente vai ter aí orientações muito semelhantes, tanto em 99 como em 2009. O documento de 2009 traz como eixos norteadores da proposta curricular da educação infantil as interações e as brincadeiras. Isso está estabelecido no artigo 9º e é algo bastante importante nas diretrizes de 2009. A brincadeira e as interações como eixo norteador do currículo. As diretrizes de 2009 também estabelecem que na transição para o ensino fundamental, a proposta pedagógica deve prever formas para garantir a continuidade do processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades etárias, sem antecipação de conteúdos que serão trabalhados no ensino fundamental. Então, esse é um aspecto central das diretrizes de 2009. É a valorização das interações e brincadeiras e a não focalização, a não antecipação mesmo dos conteúdos do ensino fundamental. Então, o foco nas diretrizes de 2009 não é o ensino de conteúdos, mas sim a oferta de condições para que as crianças possam interagir e brincar, e por meio dessas interações e brincadeiras se desenvolver integralmente. Quando a gente olha as diretrizes de 99, a gente tinha já no artigo 3º os princípios da ludicidade estabelecidos, e a gente vai ter num outro item do artigo 3º, no item 4º, a indicação de que as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil, ao reconhecer as crianças como seres íntegros que aprendem a ser e conviver consigo próprios e com os demais, e o próprio ambiente de maneira articulada e gradual, devem buscar, a partir de atividades intencionais, em momentos de ação ora estruturadas, ora espontâneas e livres, a interação entre as diferentes áreas do conhecimento e aspectos da vida cidadã, contribuindo assim para o provimento de conteúdos básicos para a constituição de conhecimentos e valores. Então, o que a gente percebe aqui é que no documento de 99, o princípio da ludicidade aparece, mas sem tanta força, e a questão da interação, ela vai aparecer apenas para se remeter à interação entre diversas áreas de conhecimento. Então, aqui a gente tem uma ruptura bastante importante, porque as diretrizes de 2009, ela não vai falar das áreas de conhecimento, ela vai falar da não antecipação de conteúdos e ela vai falar das interações entre as crianças. Então, não esqueçam, pessoal, os eixos norteadores do currículo da educação infantil, a partir de 2009, são as interações e as brincadeiras. Essa é a coisa mais importante da gente ter em mente. Na educação infantil, as crianças brincam e interagem. E é por isso que a gente precisa pensar, na atual conjuntura, com muito cuidado e carinho, como é que a gente pode considerar algum retorno das crianças pós-pandemia. Que tipo de acolhimento é possível, respeitando ou considerando que na educação infantil as crianças brincam e interagem entre si. Se não pode haver interação, o que será possível a partir desse novo momento que a gente está vivendo? Então, essa é alguma questão bastante importante de ser considerada e da gente não esquecer que as interações e brincadeiras são o princípio, os eixos norteadores do currículo da educação infantil.
Então, vamos dar uma olhada agora no que dizem esses documentos, no que diz respeito às crianças. Como é que as crianças são compreendidas nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil de 99 e de 2009? Então, em 99, a criança é definida como um ser completo, total e indivisível. Seres íntegros que aprendem a ser e conviver consigo próprios, com os demais e o próprio ambiente de maneira articulada e gradual. Nas diretrizes de 2009, a criança é considerada o centro do planejamento curricular, sujeito histórico e de direitos, que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentido sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Não, peraí, eu vou repetir. Vejam só. Na história da educação infantil, a gente tinha uma concepção de creche, que era um depósito de criança durante o primeiro momento da sua história, e a gente tinha uma ideia de pré-escola como uma antecipação da escolaridade obrigatória, como preparação para o ensino fundamental, como mostram bem essas duas charges do Francesco Tonucci. Mas a concepção de criança das diretrizes curriculares de 2009, ao definir que a criança é um sujeito histórico e de direitos, que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentido sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Gente, essa passagem é linda. E vejam bem, nas interações, relações e práticas cotidianas. É a partir das relações, das interações e das práticas cotidianas que a criança aprende e se desenvolve. Não é a partir do ensino de conteúdos, é a partir das vivências, a partir das relações cotidianas é que a criança se desenvolve integralmente, cria, imagina, fantasia e tudo mais que esse artigo tão bonito traz pra gente. Então, aquela imagem da creche como um cabideiro, um depósito de crianças, e da pré-escola como preparação para o ensino fundamental, essas duas concepções elas vão ser muito questionadas, elas vão ser estraçalhadas. E vai emergir um novo modo de se conceber a criança. A criança aprende nas interações, relações e práticas cotidianas, no contato com a natureza, com o mundo e com as pessoas ao seu redor. Ela aprende por meio de vivências e experiências cotidianas. E é por essa razão que a expressão atividade vinha sendo substituída pelo conceito de situações de aprendizagem, cabendo ao professor proporcionar as condições para que tais situações pudessem ocorrer. A ideia de um conjunto de conteúdos a ser transmitidos era uma ideia superada, mas continua sendo um ponto de tensão, que agora volta na Base Nacional Comum Curricular. Bom, agora a gente vai ler alguns outros artigos das diretrizes, que também são muito importantes. Nós vamos começar com o artigo 3º, que estabelece o que é, como é que a gente deve compreender o currículo na educação infantil. E eu gostaria de contar com o apoio de vocês para fazer as leituras dos próximos artigos. Quem gostaria de começar? Muito bem, então Flávia vai ler para a gente? Obrigada, Flávia. O currículo da educação infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças, com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. Muito bem. E a gente vê aqui, então, como o currículo na educação infantil não é um conjunto de conteúdos, ele é um conjunto de práticas que respeitam o conhecimento da criança e que articula esse conhecimento que a criança já possui, que a criança já é compreendida como um sujeito integral, e esse conhecimento vai ser articulado com o conhecimento que faz parte do patrimônio cultural da humanidade,
Muito bacana. Você continua mais um pouquinho, Flávia? Na observância dessas diretrizes, a proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve garantir que elas cumpram plenamente sua função sociopolítica e pedagógica, oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais. Tudo bem. Maiara continua para a gente? Segundo, assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado das crianças com as famílias. Terceiro, possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças, quanto a ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas. Quarto, promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais no que se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência da infância. Quinto, construindo novas formas de sociabilidade, de subjetividade comprometidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa. Artigo. Muito bem. Então, como Maiara leu para a gente, né, esse papel político bastante importante que a educação infantil assume, né, tanto na garantia da convivência de diferentes faixas etárias, como na garantia de convivência com diferentes classes sociais, buscando esse rompimento das dominações todas aí que a gente vê, racial, de gênero, religiosa. Então, esse papel bastante importante que a educação infantil pode assumir de acordo com as diretrizes. Obrigada, Maiara. Muito bem, então o artigo 8, quem lê pra gente é Giovana. Obrigada, Giovana. Artigo 8º. A proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve ter como objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. Queria só fazer uma pausa aqui para falar para vocês como de novo aparece aqui a importância, né, das brincadeiras, da interação com outras crianças. São valores bastante importantes nesse documento. Mas pode continuar, Giovana. Parágrafo 1º. Na efetivação desse objetivo, as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos que assegurem 1. A educação e a sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo. 2. A indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança. 3. A participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a valorização de formas de organização. Muito bem. Então, a gente percebe aqui nesses itens, né, a questão da indissociabilidade do cuidar e educar, que é também uma característica fundamental da educação infantil, né? A gente já vinha falando sobre isso nas outras aulas, mas não dá para educar sem cuidar e não dá para cuidar sem educar. A concepção da criança na sua integralidade, né? Então, não dá para a gente pensar só no cognitivo, mas é importante entender que a educação ela acontece na criança como um todo e deve considerar os seus aspectos afetivos, linguísticos, estéticos. A questão da estética na educação infantil também é bastante importante, a gente vai conversar num próximo encontro. E a questão do diálogo com as famílias, que também é tema de um dos nossos próximos encontros, né, da importância da participação, do diálogo e da escuta. Muito bacana, Gi. A Beatriz vai continuar para a gente, então? Obrigada, Beatriz. Vamos lá?
4. O estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e de mecanismos que garantam a gestão democrática e a consideração dos saberes da comunidade. 5. O reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais e coletivas das crianças, promovendo interações entre crianças de mesma idade e crianças de diferentes idades. 6. Os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços internos e externos às salas de referência das turmas e à instituição. 7. A acessibilidade de espaços, materiais, objetos, brinquedos e instruções para as crianças com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. 8. A apropriação pelas crianças das contribuições histórico-culturais dos povos indígenas, afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros países da América. Beatriz, vou te interromper só um pouquinho para destacar como esse item das diretrizes ele está completamente em consonância com a Lei 10.639, né, que vai falar da importância da gente trazer para as crianças as referências à cultura afro-brasileira e africana. Então, é bem legal a gente estar atento a isso e a importância da gente trabalhar com as questões raciais desde o início na educação infantil. Tá bom? Pode continuar. 9. O reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com as histórias e as culturas africanas, afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e à discriminação. 10. A dignidade da criança como pessoa humana e a proteção contra qualquer forma de violência, física ou simbólica, e negligência no interior da instituição ou praticadas pela família, prevendo os encaminhamentos de violações para instâncias competentes. E aqui é bastante importante a gente pensar que, de acordo com o ECA, é obrigação de toda a sociedade defender os direitos das crianças. Então, quando a gente suspeita de violência, a gente tem obrigação de fazer os encaminhamentos necessários, que tem a ver com encaminhamento para o Conselho Tutelar para averiguação da situação, né? Se condiz ou não, e orientação às famílias, podendo até levar a retirada da criança da família para a proteção da sua integridade física. Então, a gente lembrar sempre que a gente não pode ser negligente com relação à garantia da dignidade da criança. Muito bem? Então, a Renata vai ler para a gente agora o parágrafo 2º do artigo 8º. Obrigada, Renata. Garantida a autonomia dos povos indígenas na escolha de modos de educação de suas crianças de 0 a 5 anos de idade, as propostas pedagógicas para os povos que optarem pela educação infantil devem 1. Proporcionar uma relação viva com os conhecimentos, crenças, valores, concepções de mundo e as memórias de seu povo. 2. Reafirmar a identidade étnica, a língua materna como elementos de constituição das crianças. 3. Dar continuidade à educação tradicional oferecida na família e articular-se às práticas socioculturais de educação e cuidado coletivos da comunidade. 4. Adequar calendário, agrupamentos etários e organizações de tempos, atividades e ambientes de modo a atender às demandas de cada povo indígena. Muito bem. Aqui é bem importante a gente prestar atenção como no caso das populações indígenas, a educação das crianças de 0 a 5 anos, ela é uma escolha, né? E no caso de haver essa escolha pela educação infantil oficial, as diretrizes indicam, então, a importância da gente fazer esse reconhecimento e a valorização da cultura da comunidade em questão. Então, esse artigo ele foi construído em articulação com representações dos povos indígenas, né? E todas essas especificidades, elas visam atender às demandas específicas da população indígena. A questão do calendário, que é diferente, né? Então, é bem interessante. Renata, você continua para a gente a leitura também do parágrafo 3º, por favor? Continuando o artigo 8º, parágrafo 3º.
As propostas pedagógicas da educação infantil das crianças filhas de agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da reforma agrária, quilombolas, caiçaras, povos da floresta, devem 1. Reconhecer os modos próprios de vida do campo como fundamentais para a constituição de identidade das crianças moradoras em territórios rurais. 2. Ter vinculação inerente à realidade dessas populações, suas culturas, tradições e identidades, assim como a prática ambientalmente sustentáveis. 3. Flexibilizar, se necessário, calendários, rotinas e atividades, respeitando as diferenças quanto à atividade econômica dessas populações. 4. Valorizar e evidenciar os saberes e o papel dessas populações na produção de conhecimento sobre o mundo e sobre o ambiente natural. 5. Prever a oferta de brinquedos e equipamentos que respeitem as características ambientais e socioculturais da comunidade. Muito obrigada, então, Renata. E aqui, de novo, a gente tem, então, né, essa especificidade dos povos, né, das zonas rurais, dos povos da floresta, e esse parágrafo, né, ele nos faz lembrar de que não dá para a gente pensar um currículo único para todas as crianças do país, a importância da gente reconhecer a especificidade dos modos de vida e que os modos de vida da cidade e os valores e os saberes que são importantes para os povos da cidade não são os mesmos que são importantes para as comunidades indígenas ou para as comunidades rurais, quilombolas, ribeirinhas, da floresta, enfim. Então, ainda que haja alguns conhecimentos que são importantes para todos, há uma especificidade que precisa ser considerada na elaboração do currículo da educação infantil. Então, essa também é uma questão bastante importante desse documento. E por último, então, pessoal, eu queria trazer para vocês o artigo 5º. Eu trouxe um pouco fora de ordem mesmo, né? Porque no início a gente estava comparando as duas diretrizes, então eu trouxe aquilo que tinha nas duas. Depois os itens que são específicos da de 2009, que vocês fizeram a leitura para a gente, eu agradeço. E o artigo 5º deixei para o final porque ele traz alguns elementos bastante importantes e que dizem respeito ao que nós vamos discutir no encontro dessa semana, né, que vão definir a educação infantil, e eu acho que é um bom jeito da gente encerrar esse material, essa apresentação, né? É uma síntese de, então, o que é a educação infantil. Então, vamos ver. De acordo com o artigo 5º das diretrizes curriculares de 2009, a educação infantil, primeira etapa da educação básica, que já estava estabelecido na LDB, é oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos. E isso é importante porque foi uma luta de um período em que haviam várias propostas dos governos de implementação de creche doméstica, programa Mãe Crecheira, pagamento de salário para pessoas da comunidade que cuidassem das crianças dos vizinhos, sem nenhuma formação, sem nenhuma estrutura, né, sem nenhum critério de qualidade de atendimento. Então, havia todo um movimento da educação infantil que reivindicava que a gente deveria considerar como educação infantil apenas as atividades oferecidas em espaços institucionais não domésticos. E isso tem uma implicação agora no período da pandemia, né? Mas é isso aí, depois a gente conversa. Então, são esses espaços institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade. Então, retomando o que já apareceu em outros artigos, né, a questão da indissociabilidade do cuidar e educar, e que esse atendimento das crianças, esse cuidado e essa educação tem que acontecer obrigatoriamente no período diurno. Por que no período diurno? De novo,
É uma conquista, está escrito isso nas diretrizes, porque tem a ver com toda uma luta dos movimentos sociais, dos movimentos de educação infantil contra a oferta de creches noturnas. Por que contra a oferta de creches noturnas? Porque a gente entende que a educação infantil, né, com esse objetivo de estimular o desenvolvimento integral da criança, tem que acontecer no horário que as crianças estão acordadas, no horário que as crianças estão bem dispostas, para que possa haver as interações e as brincadeiras. A gente entende que o atendimento noturno às crianças é muito importante para algumas famílias, mas que esse tipo de serviço tem que ser considerado como política de assistência e não como política de educação. O atendimento noturno das crianças não substitui a oferta de educação infantil, ele deveria ser considerado como um outro tipo de serviço. Então, a educação infantil ela é não doméstica e ela é no período diurno. Pode acontecer em jornada integral ou parcial e necessariamente tem que ser regulado e supervisionados por órgãos competentes do sistema de ensino, submetidos a controle social. Tem que ter fiscalização, tem que atender os critérios mínimos de qualidade, de segurança das crianças. E a gente sabe aí de muitas reportagens o que acontece quando algumas instituições que não são cadastradas, que não seguem esses critérios de qualidade, atuam sem essa supervisão, né? Colocando muitas vezes em risco a vida das crianças. E aí, então, o que vai dizer os parágrafos específicos desse artigo? O primeiro deles diz que é dever do Estado garantir a oferta de educação infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção. E aqui tem mais um item importante. Quando a gente diz que ela é pública, gratuita e de qualidade, né, a luta histórica dos movimentos de educação, mas sem requisito de seleção, significa que todas as crianças têm direito à educação. Então, eu não posso dizer que eu vou oferecer só para as crianças que são filhas de mães trabalhadoras. Eu não posso dizer que eu vou oferecer só para as crianças que têm renda familiar per capita de até tantos salários mínimos. Eu não posso dizer que eu não vou oferecer para a criança que não tem certidão de nascimento, por exemplo, que aí é um outro complicador, né, burocrático, mas não tem requisito de seleção. E aí a gente tem que pensar como é que a gente lida com uma situação em que não tem vaga para todo mundo, mas a legislação estabelece que o dever do Estado é para todas as crianças e que não deve haver seleção. Todas elas têm o direito de serem atendidas. O parágrafo 2º diz que é obrigatória a matrícula na educação infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos de idade até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. E aqui a gente tem um outro parágrafo muito importante. Quando foi aprovado o ensino fundamental a partir dos 6 anos de idade, né, o ensino fundamental de 9 anos, houve toda uma discussão em âmbito nacional sobre a data de corte da matrícula das crianças. Porque algumas instituições, algumas redes de ensino, estavam querendo matricular no ensino fundamental crianças de 5 anos de idade, que completariam 6 anos até o final do ano. E a luta da educação infantil era de dizer que as crianças que completam 6 anos até o fim do ano são crianças de 5 anos de idade e que têm o direito de permanecer na educação infantil. Porque a gente autorizar essas crianças a ir para o fundamental com 5 anos de idade significa diminuir 1 ano de escolaridade na vida dessas crianças. 1 ano que nunca mais vai voltar e 1 ano importante para o desenvolvimento das múltiplas linguagens, da ludicidade, das diversas formas de expressão. Então, a gente entendia que as crianças de 5 anos deveriam permanecer na educação infantil. E esse parágrafo 3º, ele traz esse marco, né, importante do dia 31 de março, dizendo que quem completa 6 anos depois do dia 31 de março fica na educação infantil. E é por isso que eu gosto de falar que a educação infantil atende crianças de 0 a 6 anos de idade. Porque em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro tem crianças que vão completando 6 anos e que continuam na educação infantil. Muito bem. O parágrafo 4º diz que a frequência na educação infantil não é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental. Então, a gente tem aí também um contrassenso, porque tem algumas regulamentações específicas aí que vão definir a obrigatoriedade de presença das crianças
de 4 e 5 anos, que é o período obrigatório, de pelo menos 60% das 800 horas, né, dos 200 dias letivos, mas de fato isso não se concretiza, porque na educação infantil ninguém repete por falta, né? E você pode até perder a matrícula para dar a vaga para outra criança, se você ficar muito tempo sem frequentar. Mas na hora que você quiser matricular seu filho de novo, você tem direito de matricular novamente e ele não vai ser colocado numa turma anterior, ele acompanha, porque a educação infantil ela é organizada em turmas por idade em geral. Então não tem como repetir uma criança na educação infantil. A criança vai ficando mais velha, ela vai mudando de idade, independente dela já ter feito ou não as turmas anteriores, independente dela ter faltado ou não em algum período específico. Então, a frequência na educação infantil não é pré-requisito para o fundamental, ainda que a matrícula das crianças de 4 e 5 anos seja obrigatória. Se alguma criança não tiver frequentado a educação infantil, ela vai se matricular no fundamental com 6 anos de um jeito ou de outro. O parágrafo 5º diz que as vagas em creches e pré-escolas devem ser oferecidas próximas às residências das crianças. Essa é uma outra questão, muitas vezes, dependendo do bairro, da região, não tem vaga, as famílias precisam procurar instituições mais distantes, mas quando elas entram na justiça, quando elas procuram o promotor, quando elas vão conseguir uma ordem judicial para serem matriculadas, elas podem solicitar uma vaga próximo da sua residência, porque a legislação prevê que as vagas têm que ser oferecidas perto de casa. E, por fim, o parágrafo 6º desse artigo diz que é considerada a educação infantil em tempo parcial a jornada de no mínimo 4 horas diárias e em tempo integral a jornada com duração igual ou superior a 7 horas diárias, compreendendo o tempo total que a criança permanece na instituição. Isso aqui tem a ver com questão de financiamento da educação, né? Então ninguém pode oferecer educação infantil por um período menor do que 4 horas diárias. E para você receber o repasse referente ao período integral, as crianças têm que permanecer mais de 7 horas. Então, alguns municípios têm o período parcial de 4 horas, tem municípios que têm período parcial de 5 horas e tem municípios que têm período parcial de 6 horas. Né? Por exemplo, aqui na DEDIC a gente tem, não sei se ainda tem, mas tinha até pouco tempo atrás, o meio período que era das 7 a 1 e o meio período que era da 1 às 7. Então, são períodos de 6 horas por dia que configuram ainda meio período. A partir de 7 horas por dia já é configurado o período integral, mas a gente sabe que algumas instituições o período integral vai ter 8, 9, 10, até 11 horas de duração por dia. Bem, então, esse artigo 5º, acho que ele traz para a gente não só uma síntese de como a gente compreende a educação infantil, mas ele é um artigo muito especial das diretrizes, porque ele também traz em síntese um conjunto de lutas históricas dos movimentos sociais que a gente conseguiu garantir nesses artigos ao definir a questão dos espaços não domésticos, do período diurno, da data de corte, né? Enfim. Então, ele evidencia como os movimentos sociais, os movimentos de educação infantil articulados e com força conseguiram aí nesse período colocar nesse documento as suas reivindicações. Então é isso, e a gente segue conversando aí, ouvindo as dúvidas de vocês. Bom, pessoal, por fim, eu queria só trazer para vocês uma curiosidade, né, porque a gente, ao longo desse encontro, a gente trabalhou com relação à resolução número 5 de 2009 do Conselho Nacional de Educação, que fixa as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. E muitos de vocês devem conhecer um outro documento, que é as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, de 2010. Né? Então, é importante saber que são o mesmo documento. Em 2009, o Conselho Nacional de Educação publica uma resolução, e essa resolução ela é editada, né? Ela foi diagramada aí num formato bonitinho para ser entregue às creches em formato de livreto. Certo? Então, essa versão de 2010, ela não tem o número dos artigos, ela vai ter uma numeração por páginas, que é diferente, mas se remete ao mesmo conteúdo que é a resolução do Conselho Nacional de Educação, aprovada em 2009. Tudo bem?
O nosso encontro dessa semana ele vai contar com a participação especial de alguns convidados. A gente vai receber aqui no nosso encontro dessa semana representantes do SEI Agostinho Pátaro, do SEI Cristiano Osório e do SEI Roberto Teles, que são 3 centros de educação infantil aqui próximos da Unicamp, em que muitos de vocês fazem estágio, ou fariam, ou farão. E a ideia é conversar um pouco com esses nossos convidados sobre o cotidiano da educação infantil, a organização do currículo da educação infantil no dia a dia das instituições, os desafios que estão sendo vividos durante o período de pandemia, para a gente articular como é que as estratégias que eles constroem no seu cotidiano dialogam e se remetem ao que está estabelecido nas diretrizes. Acho que vai ser um encontro bem bacana e eu espero que vocês também aproveitem bastante. Então, para essa semana é isso. Muito obrigada, pessoal. Espero que vocês continuem todos bem, em segurança nas suas casas.